Olá, meus queridos, como estão? Este é provavelmente um dos vídeos mais importantes que eu já gravei. Ele é uma resposta a uma questão que tem chegado com bastante frequência de diversas fontes e eu vou compartilhar ela com vocês. As pessoas elas estão relatando que estão com dificuldade de sair de casa, de se relacionar com amigos, com pessoas, de ir em restaurantes, ir nas antigas baladas, enfim, estão com dificuldade de viver em sociedade. O que está acontecendo? Isto é muito sentido por pessoas mais sensíveis. É óbvio que existe um nível de pessoas que não está sentindo absolutamente nada. Mas são pessoas que nunca sentiram mesmo. Na verdade, elas sentem só quando o problema chega na questão somática, ou seja, quando elas têm alguma doença e, dentro do campo da medicina, acaba não existindo nenhuma explicação do porquê daquilo. Elas sentem somente o efeito de uma desordem energética quando ela já está muito densa, já está muito palpável. Mas, via de regra, todas as pessoas estão passando por este processo que deriva de uma coisa chamada guerra espiritual. Nunca antes na história, talvez dentro de uma história mais antiga, mas eu digo nunca antes na história porque hoje em dia uma notícia que acontece em um determinado lugar do planeta já é conhecido no planeta todo instantaneamente. Então eu posso afirmar que nunca antes na história houve uma tão grande dualização, uma tão grande divisão, como se existisse uma trincheira composta por não sei o que, mas dois lados bastante distintos em um duelo, em um conflito. O que as pessoas não sabem, não percebem, é que este conflito é de natureza espiritual. Todas as coisas que acontecem no mundo invisível vão se repercutir no mundo visível. Isso é uma coisa tão facilmente observável que aqui eu vou descer uns 2 degraus para explicar o básico do elementar. Ok. Basta você ver, por exemplo, uma preocupação que você nutre com o decorrer do tempo, vai se transformando em um problema gastrointestinal. Uma simples preocupação sobre alguma coisa pontual da tua vida que muitas vezes faz parte do seu imaginário. Agora vamos imaginar o que seria uma coletividade experienciando uma determinada aflição emocional ou mental, ou qualquer coisa desse âmbito, como que isto não vai se repercutir na natureza física, fisiológica, observável, até psicológica de todas as pessoas. Então nós estamos vivendo hoje em dia uma profunda guerra espiritual, muito embora quando nós falamos em guerra, nós estamos falando de bem e do mal, do bem e o mal, não é? Mas isso é uma questão profundamente filosófica. Mas, no fundo, nós temos um cabo de guerra de duas forças. E é por esta razão que muitas pessoas acabam sentindo desconfortos existenciais, psicológicos, entre muitos outros, e não estão sabendo a resposta. Um número muito grande de alunos tem reportado que eles estão passando por tantos perrengues de natureza psíquica que eles estão recorrendo até a psicotrópicos, coisas que eles não faziam há muito tempo, porque realmente a atmosfera planetária está muito densa. E a questão é, por que que isso está acontecendo? Nós estamos em um momento como, por exemplo, o que acontecia na queda da Atlântida. Na queda da Atlântida você tem, por exemplo, quem não acredita, leia Timeu e Crítias de Platão, você já vai ver um descritivo da Atlântida de Platão, né? Então, as lendas da Atlântida você vai ver em todas as manifestações históricas, está relacionado com o dilúvio bíblico também, uma série de questões aí. Mas porque a humanidade chega num grau, um pináculo tão grande de, de altura que aquilo precisa ruir como uma torre de Babel, né? E quando essa torre de Babel rui, né, que é o próprio arcano a torre, que é a queda da torre, você tem a possibilidade de uma grande transformação. Então a única transformação que vai acontecer no planeta hoje em dia vai ser por vias radicais.
E é por essa razão que nós falamos muito sobre a inversão do campo magnético terrestre. A inversão do campo magnético terrestre não é nada místico, isso aí qualquer geólogo sabe. A Terra já inverteu o campo magnético já diversas vezes, na verdade 72 vezes, né? E nessas inversões do campo magnético terrestre, muitas coisas começam a acontecer. Alterações na frequência Schumann, mais ou menos. A frequência Schumann não altera em frequência, mas ela altera em intensidade, né? E nós temos geologicamente muitas mudanças e as pessoas vão sentindo isso. Isso se repercute também no ambiente sociológico, no ambiente político, que nós temos divisões muito grandes. A grande questão é que a maior parte das pessoas não tem condição de raciocinar a respeito das coisas. Elas se deixam invadir e levar simplesmente por emocionalismos. Mas para que você possa ter um norte melhor nesse tipo de coisa, uma das maiores facetas do mal é aquela em que existe um contexto onde se usa emocionalismos para justificar a retirada do seu livre-arbítrio. Então, este é o sinal inequívoco da presença do mal. Se eu tenho uma filosofia aqui, onde a resultante é, nós vamos fazer isso, nós vamos ter que tirar a sua casa, nós vamos ter que fazer você ter essa postura, esta conduta, se proteger assim pelo bem de todos. Então essa questão de pelo bem de todos, na verdade, é a manipulação que está sendo feita no seu campo emocional para que você sacrifique a sua individualidade em função de uma retórica, de uma dialética, de uma narrativa. Então esta sempre é a artimanha das artes diabólicas. Eu acho que, na verdade, o sacrifício teria que ser do ego, um sacrifício interno pelo bem de todos, e não sacrifícios externos que não têm cabimento, né? Eu acho que a pessoa que realmente está preocupada com o bem de todos, ela tem autorresponsabilidade, ela se cuida no sentido egóico, né? No sentido interno, e isso sim reflete no todo de uma forma real, né? E não situações externas, certo? Sim, agora um dos mecanismos mais diabólicos é a utilização da narrativa sociológica, onde coloca em você uma culpa por não estar fazendo parte de algo que está prejudicando o todo, né? Então, estas narrativas, e são narrativas globalistas, porque até um século atrás, o mundo tinha os seus nichos e povos que se organizavam dentro de suas condições tribais ou nas pequenas associações, os tribalistas, né? Não estou falando da banda, os tribalistas lá como é que chama mesmo aquela cantora? Nem sei. Mas eram estas condições. Agora, com a ganância humana vai se ampliando de modo a que tudo o que se tem não é suficiente ainda. Exato. Então é por isso que as grandes corporações tornam-se maiores, de natureza absolutamente predatórias, vão comprando todas e vão formando um poder único. Este poder único, ele é observado hoje em dia, e vocês veem, por exemplo, que tem poucas corporações. Antigamente, até nos sistemas de buscas, aqui no Brasil você tinha o KD, nos Estados Unidos tinha um grande, que eu gostava muito, chamado Alta Vista. Estou falando há 25 anos atrás na internet. E lá tinham dezenas de buscadores, dezenas de mecanismos de busca. Mas eles já diziam que os analistas de tendência, que no futuro haveria somente um. E hoje em dia você vê uma coisa chamada com a letra G, que todo mundo consulta aí, ele comprou tudo, ele dominou tudo. Isto é extremamente perigoso. A supremacia, a hegemonia de uma força faz com que exista uma ditadura espiritual, conceitual, filosófica, que as mentes mais fracas compram facilmente, né? Este tipo de coisa nós estamos vendo hoje em dia do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, e muitas pessoas ainda defendem com unhas e dentes o sequestro do seu livre-arbítrio, que é, na verdade, o sequestro da sua alma. Dizendo, não, você não pode ter opinião própria. Tem que existir um Estado e ele vai controlar tudo. Isto é entregar a sua alma para o diabo.
O diabo, que é uma figura mítica, fictícia, que nos contos de criança tem chifres e rabinhos, na verdade ele veste Prada. Ele se apresenta com todas as melhores de todas as boas intenções, ele vai se apresentar dentro de causas humanistas, ele vai se apresentar para defender as criancinhas que estão passando fome lá no Congo, em um lugar que você nem sabe se existiu. Ele vai utilizar a manipulação da sua emoção, dizendo que existe uma coisa perigosíssima, que é causa maior. E por esta causa maior, eu vou forçar você a sacrificar o seu livre-arbítrio. Na verdade, o livre-arbítrio é a condição dada pelo divino, por Deus, que estabelece a única forma de você criar a sua evolução. Então, o que hoje em dia as pessoas fazem é entregar o seu livre-arbítrio a um comando maior, sorrindo, e obrigar ainda que o outro entregue o dele. Esta entrega da alma, que é a entrega do arbítrio humano, é absurdamente horroroso. Existem propagandas fomentando isso para ser feito com crianças, com os filhos. Mutilação de conceitos essenciais do processo formativo de criança. Então isso é um absurdo. A terceirização da educação de criança, da educação moral pelo Estado é absolutamente absurdo. E existem pessoas que se engrandecem por ter essa opção, mas isso não é o problema. Elas querem obrigar que você tenha também. Então isso é um tipo de assalto à mão armada. É um assalto de bens? Não, é um assalto da alma. Com certeza. Então existem pessoas querendo assaltar a sua alma, assaltar a alma dos seus filhos, assaltar o seu livre-arbítrio. Existem pessoas que querem legalizar o furto, sem perceber que o furto da alma já está sendo feito e as pessoas deliberadamente estão entregando a sua alma a um Deus todo-poderoso que não é de natureza teológica, mas é de natureza social. Será que as pessoas não percebem isso? Será que a maluquice ficou tão grande a ponto delas abrirem mão de seu livre-arbítrio por uma causa que, no fundo, é uma manipulação emocional de suas fragilidades egóicas? Então, primeiro eu planto as fragilidades, depois as manipulo. As pessoas estão burras demais. Isso é um nível de burrice, isso é um nível de pequenez, e estas pessoas se engrandecem egoicamente achando que você é o egoísta que só quer olhar para o seu umbigo. Isso se chama individuação. A individuação é um processo através do qual você, utilizando a sua potência da individualidade, você vai chegar no divino. Até isso estão querendo sequestrar. Então, uma humanidade dentro desta condição não tem como perdurar mais. E é por isso que quando existe essa condição, através de um decreto divino, através de um tiro de misericórdia, se faz uma mudança de polaridade do campo magnético da Terra, né? Onde muitas catástrofes podem acontecer e você então é forçado a ter um reset na máquina. Só que está se querendo existir que seja feito um reset do mal. Este grande reset que está querendo que seja feito é através destes mecanismos de manipulação sociológica, né? De Estado totalitário. Essa questão de Estado totalitário não é uma questão tão longe do que as pessoas imaginam. As pessoas estão optando por entregar a sua alma para o controle de uma condição do Estado. Isso é um absurdo. Enquanto você vê a condição física, material, comprável, palpável, impostos sendo controlado pelo Estado, você ainda consegue até mais ou menos que entender. Mas quando você vê que deliberadamente estão forçando você a entrega da sua própria alma, aí você deve desconfiar, porque alguma coisa errada tem. E as pessoas não percebem nada disso, porque elas estão como um sapo vivo, esquentando na água, até que em um determinado momento o sapo fica cozido e não percebe. As pessoas estão sendo cozinhadas em banho-maria aos poucos e não pulam desta água em ebulição, porque elas simplesmente não percebem. Porque com o decorrer do tempo, elas estão tendo a alma, a mente lavada, os sentimentos manipulados, de modo que elas entregam deliberadamente até os seus próprios filhos ao controle do Estado. Isso significa, naqueles termos antigos, pré-bíblicos, né? Porque tá na Bíblia, aquelas questões de você entregar o filho ao sacrifício. Isso está acontecendo. As pessoas estão entregando os filhos ao sacrifício e não se dão conta disso. Por quê? Aquele que é o indivíduo do machado executor,
ele está no fundo dizendo, não, mas é para o seu próprio bem, é para o bem de todos. Que bem, né? Então as pessoas acreditam em qualquer historinha, em qualquer narrativa falaciosa, elas estão caminhando para um precipício, e este precipício, que antes estava um pouquinho distante, agora está na ponta do seu nariz. Logo, nós estamos em uma guerra espiritual muito intensa, muito grande, e se o indivíduo não se atentar para isso, ele é manipulado o tempo todo. Eu vejo, por exemplo, até no Instagram, pessoas que eu vejo que são razoavelmente inteligentes, que eu achava que eram razoavelmente inteligentes, tendo raciocínios parcos, baratos, tolos, medíocres, apoiando medidas totalitárias onde apoiam a entrega do seu arbítrio anímico para uma força exterior, achando que isso aí é para o bem geral. É que talvez essas pessoas estavam escondendo, na verdade, quem elas eram, ou seja, o ego e as questões internas dessas pessoas são muito mal resolvidas, e aí elas se deixam levar pelo esse controle, não é mais ou menos isso? Pessoas que são manipuladas completamente é porque tem muito ego, não é isso? Tem muita sombra. É isso que eu quis dizer. Tem muita sombra, porque quando você não tem sombra, ou a sombra está razoavelmente clarificada, Isso. você não é manipulado. Agora, este plano de manipulação do indivíduo, dos indivíduos, da massa, ele vem de muitas décadas. Então, com o decorrer do tempo, forçou-se a criação de uma sombra e facilmente você forma uma sombra no indivíduo através da manipulação emocional, ignorância, falta de conhecimento, falta de informação, polarização de pensamento. E aí, quando o indivíduo está muito na sombra, você, com qualquer notícia emocionalista, você o domina. Então, fala um pouquinho mais sobre as sombras que você mais vê assim nessas pessoas que você está vendo que são evidentes, que elas não se dão conta. Coisas simples mesmo. Essas sombras mais simples, primeiro, as sombras ligadas à sexualidade. Isso tem sido utilizado amplamente por todos os meios de comunicação, porque você associa sexo a alguma coisa, faz aquela coisa ser vendida muito. Tem as sombras relacionadas à falta de autorresponsabilidade, onde você, tendo subtraído a noção de lei do karma, você se compadece da dor do outro, sendo que aquela dor que o outro está sentindo é o mecanismo através do qual ele vai crescer. Na verdade, é um remédio amargo que o outro está recebendo de suas próprias ações, das condições do divino, para poder se elevar. Também tem aquelas questões que uma das sombras mais utilizadas é aquela que utiliza o momento em que você, quando era adolescente, recebeu muitos bullying, fazendo com que você migrasse para um contexto de minoria, e aí surge então um salvador das minorias, utilizando a sua sombra e a sua raiva para manipular dentro de seus próprios objetivos. Essa é uma das piores, porque o indivíduo não percebe, porque este nível de sombra, ele vem numa fase de adolescência, pré-adolescência, que se introjetou como uma raiva de alguma coisa, raiva de seus pais, raiva da sociedade, raiva de seus amiguinhos, e agora vão utilizar essa sua sombra de sua pertinência a uma minoria e de uma questão de, por exemplo, dessa minoria ter sido subjugada por alguém. Isso é uma guerrinha de criança. Eles vão utilizar esse tipo de coisa para então dizer, nós vamos unir as grandes minorias contra uma classe que está oprimindo. Isso tudo é um papo furado, isso é uma manipulação da tua sombra e a pessoa não percebe. E quando ela vê, ela está levantando uma bandeira que não é sua. Ela simplesmente está dando uma força anímica, espiritual, emocional, física, para alguém que vai utilizar aquilo ali para um objetivo próprio, que não é o seu, não é a tua bandeira. Isso significa manipulação pura e clara. E quem está muito ligado nas sombras, quem ainda não tem a consciência de autorresponsabilidade integral, que acha que foi vitimado por alguma coisa, e existe, por exemplo, esses conceitos ligados à sociologia que forçam, que colocam lenha na fogueira para você achar que existem classes, clãs que foram vitimadas por uma outra clã dominadora. Esta é uma das piores manipulações que existem. Existem pessoas correndo atrás disso, se prostrando atrás disso, e quem tem uma emoção conectada com isso está sendo um fantoche, um palhaço manipulado. O problema é quando estas pessoas vão até o poder e acham que elas precisam agora subjugar você. E tem gente que está aplaudindo e gostando desse tipo de coisa, simplesmente porque tem uma sombra muito grande, não tem uma clarificação egóica, está num vitimismo completo e assim defendem a formação de um estado único que possa levar a tua alma para os paredões do inferno, que é o lugar onde ela já está. Isso é gravíssimo.
E existem pessoas apoiando isto, né? Existem pessoas apoiando isso e demonizando outras criaturas, não é? Num processo de divisão de consciência absoluto. Isso é o fim do mundo. Então nós estamos numa guerra espiritual? Sim, estamos. Precisamos entender os mecanismos disso? Sim. Precisamos entender sobre as forças globalistas que controlam tudo isso? Sim. Porque senão você não tem solução. E hoje em dia as pessoas mais sensíveis percebem essa guerra psíquica que está acontecendo e não conseguem mais conviver nos grandes centros urbanos. Não tem como. Não tem como você manter a sanidade dentro de um chiqueiro de porcos, da mesma forma que não tem como você manter uma sanidade psicológica dentro de um contexto cujo astral é absolutamente conturbado, perturbado, ou seja, vá para pequenos centros, saia pouco de casa, medite mais, não é? Busque um esclarecimento em fontes mais espiritualizadas, que com toda certeza você vai entender o processo pelo qual nós estamos passando hoje em dia. Então, essas pessoas que estão com essa aflição, diria assim, de sair de casa, quer ficar quietinho, então não está doente. Ela está realmente percebendo algo que está além da visão dos olhos. Claro, ela está percebendo que existe uma guerra do lado de fora, que nem, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, até aqui no Brasil, tinha toque de recolher. Nós temos um toque de recolher que você deve ficar dentro da sua casa quietinho, porque as forças estão muito densas aí. Se você não tiver um discernimento, você vai ser tragado por elas. É só isso. É quase visível, né? Quando você sai na rua, nos centros urbanos, você quase vê a guerra, né? Assim, no sentido, quem tem uma visão um pouco mais assim sutil, consegue perceber que realmente teria que ter um toque de recolher espiritual, né? Sim, e na verdade a prioridade hoje em dia é isso, porque daqui a pouco você que trabalha com coisas normais, com coisas ligadas ao mundo normal, e você gosta até dessas coisas que você trabalha, você precisa medir as prioridades da vida, porque senão vai chegar num ponto que você não vai ter nem para quem você fornecer o material que você produz, nem para quem você ter o pãozinho que você está querendo vender, nem se você trabalha, por exemplo, qualquer coisa, eu fabrico sei lá o quê, brioches. Você não vai ter nem para quem você vender isso, porque as pessoas nem vão conseguir sair de casa, não vai ter mais pessoas com sanidade para consumir aquilo que você fabrica. Ou seja, hoje em dia você precisa ter uma noção de prioridades. A prioridade é você ter um entendimento, uma clareza sobre isso, uma introspecção, uma meditação, ir para o seu mundo interno, mergulhar profundamente disso tudo, saber quais são os pensamentos vitimistas que levam você a se associar a estas clãs malignas que criam essas manipulações sociais a partir de manipulação de sombra, para você se destacar nisso e iluminar a sua consciência de alguma outra forma. Então, essa é a hora para realmente a pessoa mergulhar no trabalho interno mesmo, né? Se dedicar a isso, dedicar uma parte do seu tempo para isso. É que muitas pessoas falam, não, mas porque eu tenho que trabalhar, não sobra tempo para meditar, o meu dia é muito cheio, sabe aquelas histórias? Então, se você continuar pensando assim, você vai chegar em um dia que você vai estar com dinheiro e sem alma. Exato. E perceber que você tem o dinheiro e o dinheiro que você tem não será suficiente para comprar a sua paz, porque a sua paz não depende dele. Então, você deve talvez priorizar as suas questões nesse momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É isso aí. Pensem bem. Até o futuro breve.